Qual é a diferença entre racismo e racialismo? O racismo ele é uma ideologia que se transforma em prática, tá? Quando a gente está falando de racismo aqui, inclusive, é importante a gente entender que a gente está falando do racismo que surgiu na segunda metade do século XIX, que está estritamente vinculado ao imperialismo. Tanto é que os dois principais intelectuais racistas da Europa, que é o Gobineau e o Knox, um é da França, que era uma das maiores potências imperialistas, o outro era da Inglaterra, e primeiramente, inclusive, para tentar justificar a dominação dentro da própria Europa. É importante a gente frisar isso aqui. Nós não estamos falando do racismo de cunho cultural da época da escravidão, nós científico, tá? Que é o chamado racismo do laboratório. Ele sai da Bíblia e vai para o laboratório que media os crânios dos indivíduos, as costelas, não sei o que tem mais, essa coisa toda, tá? Que depois foi utilizado para justificar a recolonização da África, também da Ásia, com aquela ideia de projeto civilizatório, que era a justificativa, que o Silvio de Almeida ele investe a coisa. Ele fala que todo o saque da África, né, a colonização, ele é produto de um projeto civilizatório. Não, o projeto civilizatório era a justificativa. Nós vamos levar vocês à tecnologia, nós vamos levar vocês à civilização, nós vamos levar vocês à religião, etc. e tal. Era a justificativa para o saque. Por isso, antes de voltar a falar do racialismo, reparações históricas para os países africanos significava suspensão do pagamento das dívidas que tinham com as nações europeias. Foi engavetado na conferência que aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, infelizmente com o apoio da maior parte das entidades do movimento negro que estavam presentes naquela conferência que aconteceu em 2001. Racismo é isso. O que é racialismo? O racialismo, racialistas, nós chamamos aqueles grupos que acham que vai resolver o problema do negro a partir da questão meramente racial, não combina a questão de raça com a questão de classe e acaba caindo refém, no outro extremo, é verdade, das próprias teorias raciológicas. Por quê? Porque as teorias raciológicas, especialmente o darwinismo social, tentava explicar a história a partir das raças. Então, o europeu era raça superior, tinha que dominar os africanos, os asiáticos, porque era uma raça inferior. Ou seja, a história era explicada a partir da raça. O racialismo ele cai nesse mesmo erro. Tenta explicar tudo a partir da própria raça. Por isso que nós chamamos isso de racialismo. E nós achamos que é impossível combater o racismo no Brasil e no mundo sem combater o capitalismo. Porque o racismo ele é um fenômeno do capitalismo. Assim também como a gente acha que não é possível combater o capitalismo sem combater o racismo. As coisas elas estão combinadas. E só para concluir, nós não somos do tipo que diz que nós temos que ter lugar de fala. Nós achamos que os negros têm que dar a primeira e a última palavra. Mas nós não achamos isso, muito pelo contrário, nós não queremos botar tudo nas nossas costas. Nós achamos que nós temos que fazer, sim, uma unidade com os brancos que são antirracistas. Os racialistas acham que é uma luta isolada dos negros. Nós achamos que não, que é uma responsabilidade, inclusive, dos brancos, da classe trabalhadora, a lutar contra o racismo também.